Este vídeo foi inspirado pela série de posts que eu fazia lá no Instagram. Curiosidades sobre Time Hero capítulo 1. Ei, você, já visitou meu Instagram? Vai lá tem conteúdo exclusivo. Revelando 13 spoilers contidos no capítulo 1 de Time Hero.br. O prédio caindo e sendo atingido pela chuva de meteoros é o mesmo prédio que aparece o herói Golden Shield no Extra número 2. Essas duas páginas estão conectadas. Para quem leu o mangá, sabe que eu disse. Os extras são extremamente importantes para o entendimento da história. O personagem mostrado aqui é o herói chamado Especialista. Ele é revelado como um personagem importante no capítulo 2. Ele foi o responsável por monitorar e abater o objeto misterioso com um drone. Inclusive, era ele que estava dando suporte ao Capitão Statham na busca e extração do objeto misterioso. Essa cena é mostrada no extra número 1. E para você que pensou que ele era só mais um personagem de fundo inútil? Não, só de olhar para o cabelinho dele daria para você perceber que ele era sim importante. Este outro personagem mostrado aqui é um general, e esse general é quem tá comandando o grupo Hero. Mais para frente, ele vai se revelar como um super, e o seu nome de herói é General Fist, e o seu poder é dar like neste vídeo. Nesta página temos vários personagens, e vamos falar de cada um por vez. A Flame Hero faz parte de uma das gangues de Nilden, as Damas, que é uma gangue só de mulheres, mas isso não significa que não terá homens nelas. Mas eles nunca serão de patente alta e serão quase escravos. Essa forma dela é a forma dela com o poder total, mas ela tem uma forma mais fraca, que é a normalmente usada na história. Será que ela já apareceu na história? Ou eu só estou querendo fazer você ir lá ler o mangá para procurar? Fiquem com essa dúvida. Indo para o próximo personagem, o Super com um cabeção é o primeiro super vilão que aparece na história, mas ele ainda vai demorar um pouquinho para reaparecer na história. O conceito de Super em meu universo é usado para ranquear aqueles vilões que não podem ser derrotados com apenas um herói. Então esse cabeção é sinônimo de poder. Agora indo para o último, esse cidadão derretendo aqui é na verdade um dos heróis principais da obra. Eu estou mexendo os pauzinhos e preparando a sua estreia oficial com a sua roupa de herói. Seu nome de herói será Thanks. Com isso em mente, vocês devem imaginar como serão seus poderes. Bom, nem tudo é aquilo que parece ser. Tentem adivinhar. O personagem ali foi introduzido de forma intencional nesse capítulo 1. Eu imito o Oda e gosto de colocar detalhes que só vão ser explicados mais para frente, anos depois, ou só no capítulo seguinte. Te assustei nessa, né? O nome dele de herói será Black King, e foi inspirado na Hina, Jaula Negra de One Piece, mas sem hype. Ele vai demorar para estrear como herói. Vai ser em eventos futuros, mas eu posso acabar mudando as coisas, pois em meu resumo de sagas pode ter coisas adicionadas após serem adaptados para o mangá. Até lá, ele vai aparecer às vezes como personagem do fundo, mas até lá me responda. Que poder você acha que ele terá? Ele vai ter poderes? A magia dos spoilers é pensar que qualquer cena, seja ela de destaque ou não, pode conter algum spoiler. Aqui nessa página podemos ver eu introduzindo um personagem que só iria ser revelado como herói no capítulo 2. Eu demoro para lançar um novo capítulo do mangá, mas é tudo planejado. Seu nome já revelado no capítulo 2 é Capitão Statham. Mais curiosidades sobre o personagem e sua criação eu revelarei em um vídeo só dele. Esses dois personagens parecem muito personagens inúteis. Bom, entre aspas, eles vão ser. Digamos que entre os personagens que eu tô revelando de forma secreta, eles são menos importantes. Eles vão aparecer em um evento lá pra frente, em certa saga. Lembre-se que eu coloco detalhes ocultos em quase tudo. Ou não. Talvez eu só esteja querendo fazer a sua cabeça. Fazer você pensar que eu sou o Oda, sempre que, óbvio, eu não sou o Oda. Uma coisa que ninguém imaginaria é que o vilão do capítulo 2, parte 2, aparece no primeiro capítulo. Depois dessa, me fala, vai. Eu sou foda, né? Assim que lançar o capítulo 2, parte 2, vocês irão ver como eu estou falando a verdade, ou simplesmente mentindo e me vangloriando por ter te enganado mais uma vez. Ou essa é a primeira vez que eu te engano. Em uma missão para extrair e fazer o reconhecimento da área de queda do objeto desconhecido, Capitão Statham foi atingido pelo gás Eden, e foi assim que ele ganhou seus poderes. Essa página se passa antes da luta do Magno Ema contra o Strong Fist, e antes do gás Eden chegar na cidade e dar origem aos Supers. Mas a pergunta que fica é: o Capitão Statham é o segundo Super a existir nesse universo?
Tudo que posso dizer é que você vai ter que acompanhar um mangá para um dia descobrir. Você se lembra que eu disse que a primeira curiosidade estava relacionada ao Extra número 2? Bom, aqui estamos. Gundam Shield é um herói que adquiriu seus poderes através de um escudo, uma relíquia de família que reagiu a seu sangue e o transformou no primeiro usuário de magia. Isso só deixa nítido que a magia existia nesse universo antes do surgimento dos Supers. Isso dá um bom gancho para alguma história, né? Agora eu vou falar de uma coisa que eu gosto: vilões. Bom, todos os personagens aqui presentes estavam em uma reunião de líderes de gangues. Cada um deles ganhou um poder diferente, como Stormfist que ganhou super força. No meu universo, se você ganha super força, automaticamente você também ganha super resistência. Porém, ao contrário, não existe. Se você ganha super resistência, pode acontecer de você não ganhar super força. Porém, existe o conceito de poderes, entre aspas, porcarias em meu universo. Foi dessa forma que foi apelidado dentro do meu universo. E algum personagem pode ganhar algum poder que tenha uma desvantagem muito alta. Por exemplo, ele pode acontecer de ganhar uma super força sem ganhar uma super resistência. E aí seria um poder porcaria, porque seria um poder que te ferraria se você usasse. E esse é o conceito de poder porcaria em meu universo. Exceto se, sem mais spoilers, mas a resposta tá no capítulo 2. Só prestem atenção e dá o like nesse vídeo. Manos, deem o like que eu paro de pedir. Dos vilões que estão ocultados, eu posso dizer que há um líder de uma gangue com a maioria sendo de um único gênero. Aposto que você tá se lembrando de que eu já falei de alguma coisa assim em alguma curiosidade anterior, não? Outro ali é o líder focado na produção de dorgas. E o último é um líder de uma gangue focada na coleta de informações sobre tudo e todos. Eles ganham dinheiro vendendo, trocando informações e extorquindo pessoas com essas mesmas informações. Esse personagem está trazendo e dando início a um evento que logo chegará em algum lugar do universo. Os espertos sabem aonde vai acontecer. Só direi que isso ainda não é a forma final dele. E aquilo que ele está trazendo não é boas notícias. Ei, se você não sabe, eu tenho um grupo do Discord. Falando com o pessoal desse grupo uma vez, eu revelei um dos detalhes escondidos que tá nesse extra. Porém, existe mais uma coisa. Bom, a curiosidade que eu revelei é justamente essa silhueta olhando para a Terra. Essa página é referência a uma saga futura que ainda não sei ao certo se vai se passar totalmente na Lua, em sua órbita ou na Terra e na Lua ao mesmo tempo. Mas tem algo escondido lá. Inclusive, eu escondi algo aqui. Você sabe o que é isso? E agora, finalmente, a última página. E eu acho que tá mais do que na hora de você deixar o like nesse vídeo. Bom, eu achei muito legal introduzir o meu primeiro anti-herói nessa página, o Metal Justice. Não estava planejado, mas eu quis já o introduzir na história. Ele vai aparecer em algum momento, mas não sei bem se vai aparecer várias vezes ou se vai ser só em alguma saga específica. Eu só posso dizer que o personagem pode tanto ajudar ou atrapalhar os heróis e vilões de Nilde. Tudo em nome da justiça.